Bem-vindos ao PH Leituras. O Suicídio, Estudos de Sociologia, de Emily Durkheim. Livro 1, Os Fatores Extrasociais. Capítulo 3, O Suicídio e os Fatores Cósmicos. Item 3. Em primeiro lugar, ela implica uma concepção muito contestável do suicídio. Ela supõe, com efeito, que há sempre para cada antecedente psicológico um estado de superexcitação que consiste em um ato violento e que não é possível senão por uma grande aplicação de força. Ora, ao contrário, o suicídio resulta muito frequentemente de uma depressão extrema. Se ocorre o suicídio exaltado ou exasperado, o suicídio lúgubre não é menos frequente. Nós teremos a oportunidade de ver isso, mas é impossível que o calor haja da mesma maneira sobre um tipo e sobre o outro. Se ele estimula o primeiro, deve tornar o segundo mais raro. A influência agravante que ele poderia ter sobre certos sujeitos seria completamente neutralizada e como que anulada pela ação moderadora que exerceria sobre os outros. Por conseguinte, ele não poderia se manifestar, sobretudo de uma maneira tão sensível, pelos dados da estatística. As variações que eles apresentam segundo as estações devem, então, ter outra causa. Quanto a haver aí um simples contraponto das variações similares pelas quais passaria no mesmo momento a alienação mental, seria necessário, para poder aceitar essa explicação, admitir uma relação mais imediata e mais estreita do que a que realmente há entre o suicídio e a loucura. Além disso, não se acha nem mesmo provado que as estações agem da mesma maneira sobre os dois fenômenos. E ainda que esse paralelismo fosse incontestável, seria preciso saber também se são as mudanças na temperatura sazonal que fazem com que suba ou desça a curva da alienação mental. Não está certo que causas de uma natureza completamente diferente não poderiam produzir ou contribuir para a produção desse resultado. Todavia, qualquer que seja o modo como se explica essa influência atribuída ao calor, vejamos se ela é real. Parece um resultado consistente de algumas observações, que os calores muito violentos excitam o homem e o levam a se matar. Durante a expedição para o Egito, o número de suicídios aumentou, ao que parece, no exército francês, e que se impunha esse crescimento à elevação de temperatura. Nos trópicos, não é raro ver homens se precipitarem bruscamente ao mar quando o sol projeta verticalmente os seus raios como dardo. O Dr. Dietrich conta que em uma viagem ao redor do mundo realizada entre 1844 e 1847 pelo conde Charles de Gortz, este observou um impulso irresistível que ele denominou de "des horrors" entre os marujos e que ele descreveu assim: "O mal", diz ele, "se manifesta em geral na estação do inverno, quando depois de uma longa travessia, os marujos, pisando em terra, se colocam sem qualquer precaução em volta de uma fogueira ardente e se entregam, segundo o costume, a todo tipo de excesso. É quando voltam a bordo que se declaram os sintomas do terrível The Horror. Aqueles que são afetados pelo mal são impelidos por uma potência irresistível a se jogar no mar, seja porque a vertigem os apanha em meio aos seus trabalhos no alto do mastro, seja porque o mal sobrevém a eles durante o sono, do qual os doentes saem violentamente gritando urros medonhos. Também se observou que o siroco que não sopra sem tornar ao mesmo tempo calor sufocante tem uma influência análoga sobre o suicídio, mas ela não é especializada no calor. O frio violento age da mesma forma. Foi assim que, durante a retirada de Moscou,
Nosso exército, disse, foi acometido por numerosos suicídios. Não se saberia, portanto, evocar esses fatos para explicar como é que, regularmente, as mortes voluntárias são mais numerosas no verão do que no outono, assim como mais numerosos no outono do que no inverno, pois tudo o que podemos concluir é que as temperaturas extremas, quaisquer que elas sejam, favorecem o desenvolvimento do suicídio. Compreende-se, de resto, que os excessos de todo gênero, as mudanças bruscas e violentas que acontecem no ambiente físico, obscurecem o organismo, desconcertam o desempenho normal das funções e determinam, com isso, tipos de delírios durante os quais a ideia do suicídio pode surgir e se realizar, se nada a contiver. Mas não há nenhuma analogia entre essas perturbações excepcionais e anormais e as variações graduadas pelas quais passa a temperatura no curso de cada ano. A questão permanece, então, por inteiro. É da análise dos dados estatísticos que precisamos demandar a solução. Se a temperatura fosse a causa fundamental das oscilações que constatamos, o suicídio deveria variar regularmente junto com ela. Ora, ele não varia de modo algum. As pessoas se matam muito mais na primavera do que no outono, apesar de fazer um pouco mais frio. Tabela comparativa entre França e Itália. Veja em tela. Assim, enquanto o termômetro sobe 0,9 graus na França e 0,2 graus na Itália, a cifra de suicídio diminui 21% no primeiro desses países e 35% no outro. Do mesmo modo, a temperatura do inverno é, na Itália, muito mais baixa do que a temperatura no outono, 2,3 graus no lugar de 13,1 graus. E, no entanto, a mortalidade suicida é quase a mesma nas duas estações, 196 casos de um lado, 194 de outro. Por toda parte, a diferença entre a primavera e o verão é muito pequena para os suicídios, enquanto ela é muito alta no caso da temperatura. Na França, a diferença é de 78% para um e 8% para a outra. Na Prússia, ela é respectivamente 121% e 4%. Essa independência em relação à temperatura é ainda mais sensível se observarmos o movimento dos suicídios não mais por estações, mas pelos meses. Essas variações mensais estão, com efeito, submetidas à lei seguinte que se aplica a todos os países da Europa. A partir do mês de janeiro, inclusive, o avanço do suicídio é regularmente ascendente mês a mês, até por volta de junho, e uma vez mais, regularmente regressivo a partir desse momento até o fim do ano. Mais geralmente, em 62% dos casos, o máximo cai em junho, 25 vezes em maio e 12 em julho. O mínimo ocorreu 60 vezes em 100 em dezembro, 22 vezes em janeiro, 15 vezes em novembro e 3 vezes em outubro. Ademais, as irregularidades mais marcadas são dadas, na maior parte dos casos, em série muito pequenas para ter uma grande significação. Lá onde se pode seguir o desenvolvimento do suicídio em um longo espaço de tempo, como na França, nós o vemos crescer até junho, decrescer em seguida até janeiro, e a distância entre os extremos não é inferior a 90 ou 100% em média. O suicídio, portanto, não alcança o seu apogeu nos meses mais quentes, que são agosto e julho. Ao contrário, a partir de agosto ele começa a diminuir de maneira muito perceptível. O mesmo se dá na maior parte dos casos,
ele não desce a seu ponto mais baixo em janeiro, que é o mês mais frio, mas em dezembro. O quadro 12 mostra que cada mês que há correspondência entre os movimentos do termômetro e aqueles do suicídio não possui nada de regular nem de constante. Em um mesmo país, os meses nos quais a temperatura é sensivelmente a mesma produzem suicídios muito diferentes. Por exemplo, maio e setembro, abril e outubro na França, junho e setembro na Itália. O inverso não é menos frequente. Janeiro e outubro, fevereiro e agosto na França contabilizam o mesmo número de suicídios, apesar das diferenças enormes de temperatura. E o mesmo vale para abril e para julho na Itália e na Prússia. Além disso, as cifras proporcionais são quase rigorosamente as mesmas para cada mês nesses diferentes países. Por mais que a temperatura mensal seja muito desigual de um país para outro, assim, maio, cuja temperatura é de 10,47 graus na Prússia, 14,2 graus na França e 18 graus na Itália, tem na França 104 suicídios, 105 na Prússia e 103 na Itália. Podemos fazer a mesma observação para quase todos os outros meses. O caso de dezembro é particularmente significativo. Sua parcela no total anual dos suicídios é rigorosamente a mesma para as três sociedades comparadas: 61 suicídios por mil. E, contudo, o termômetro nesta época do ano marca, em média, 7,9 graus em Roma, 9,5 graus em Nápoles, enquanto na Prússia ele chega a 0,67 graus. Não apenas as temperaturas mensais não são as mesmas, mas elas evoluem segundo leis diferentes nas diferentes regiões. Assim, na França, o termômetro sobe mais de janeiro a abril do que de abril a junho, enquanto que o inverso acontece na Itália. As variações termométricas e aquelas do suicídio não possuem, portanto, nenhuma relação. Quadro 12. Veja o quadro em tela. Se então a temperatura tivesse a influência que se supõe, ela deveria se fazer sentir da mesma forma na distribuição geográfica dos suicídios. Os países mais quentes deveriam ser os países mais afetados pelo suicídio. A dedução se impõe com tal evidência que a própria escola italiana recorre a ela, quando procura demonstrar que a tendência homicida, ela também, cresceria com o calor. Lombroso e Ferri estão de acordo quanto a estabelecer que, como os assassinatos são mais frequentes no verão do que no inverno, eles também são mais numerosos no sul do que no norte. Infelizmente, quando o que está em questão é o suicídio, a prova se volta contra os criminologistas italianos, pois é nos países meridionais da Europa que ele é menos desenvolvido. A Itália contabiliza 5 vezes menos casos do que a França. Espanha e Portugal são quase isentos. Sobre o mapa francês dos suicídios, a única mancha branca que tem alguma extensão é formada por departamentos situados no sul do Loire. Sem dúvida alguma, não escutamos as pessoas dizerem que essa situação seria realmente um efeito da temperatura. Mas qualquer que seja a razão, ela constitui um fato irreconciliável com a teoria que faz do calor um estimulante do suicídio. O sentimento dessas dificuldades e de suas contradições levou Lombroso e Ferri a modificar ligeiramente a doutrina da escola, mas sem abandonar o seu princípio. Segundo Lombroso, cuja opinião Morselli reproduz, não seria tanto a intensidade do calor que provocaria o suicídio, mas a chegada das primeiras ondas de calor, o contraste entre o frio que se vai e a estação quente que começa. Esta estação surpreenderia, segundo ele, o organismo no momento em que ele ainda não se encontrava habituado a essa nova temperatura.
mas basta lançar um olhar de relance sobre o quadro 12 para se assegurar de que essa explicação é desprovida de todo fundamento. Se ela fosse exata, nós deveríamos ver a curva que retrata os movimentos mensais do suicídio se tornar horizontal durante o outono e o inverno, e em seguida subir logo que chegam os meses de calor, fontes de todo o mal, para descer uma vez mais de maneira não menos brusca quando o organismo tivesse tido o tempo para se aclimatar. Ora, muito pelo contrário, a marcha desses movimentos é completamente regular. O aumento, enquanto ele dura, é mais ou menos o mesmo de um mês para o outro. A marcha se eleva de dezembro a janeiro, de janeiro a fevereiro, de fevereiro a março, ou seja, durante os meses nos quais as primeiras ondas de calor estão ainda distantes, e ela descreve uma vez mais progressivamente de setembro a dezembro, no momento em que as ondas de calor já terminaram há muito tempo, que não seria possível atribuir o decréscimo ao seu desaparecimento. Bem, mas quando começam essas ondas de calor? Concorda-se em geral que elas começam em abril. Com efeito, de março a abril, o termômetro sobe de 6,4 graus a 10,1 graus. O aumento é, portanto, de 57%, enquanto ele não é senão de 40% de abril a maio e de 21% de maio a junho. Dever-se-ia, então, constatar em abril um aumento excepcional dos suicídios. Em realidade, porém, o crescimento que se produz não é superior àquele que se observa de janeiro a fevereiro, apenas 18%. Enfim, como esse crescimento não apenas se mantém, mas também prossegue, ainda que com uma lentidão maior, até junho e mesmo até julho, parece muito difícil imputar a ação da primavera, a não ser que prolonguemos essa estação até o fim do verão e não excluamos senão o mês de agosto. Além disso, se essas primeiras ondas de calor fossem a tal ponto funestas, as primeiras ondas de frio deveriam produzir o mesmo efeito. Elas também surpreendem o organismo que perdeu o hábito de enfrentá-las e confundem as funções vitais até que essa readaptação se transforme em um fato consumado. Não obstante, não se produz no outono nenhuma ascensão que assemelhe, mesmo que de longe, àquela ascensão que se observa na primavera. Também não compreendemos como é que Morselli, depois de ter reconhecido que, segundo a sua teoria, a passagem do calor para o frio deveria ter os mesmos efeitos que a transição inversa, pôde acrescentar: essa ação das primeiras ondas de frio pode ser verificada, seja nos quadros estatísticos, seja, melhor ainda, na segunda elevação apresentada por todas as nossas curvas no outono, nos meses de outubro e de novembro, ou seja, quando a passagem da estação quente para a estação fria é sentida de maneira mais viva possível pelo organismo humano e, em especial, pelo sistema nervoso. Basta nos reportar ao quadro 12 para ver que essa asserção é absolutamente contrária aos fatos. Os próprios números fornecidos por Morselli trazem como resultado o fato de que, de outubro a novembro, a quantidade de suicídios não aumenta praticamente em país algum, mas, ao contrário, diminui. Não há exceções senão para a Dinamarca, a Irlanda e para um período da Áustria, 1851 a 1854. Ao mesmo tempo, o aumento é mínimo nos três casos. Na Dinamarca, eles passam de 68 por mil para 71. Na Irlanda, de 62 para 66. E na Áustria, de 65 para 68. Do mesmo modo, em outubro, não se produz nenhum crescimento senão de 8 casos entre 30. E em uma observação, a saber, durante um período na Noruega,
e um na Suécia, e um na Saxônia, um na Baviera, na Áustria, no Ducado de Baden e em 2 observações feitas em Wittenberg. Todas as outras vezes há uma baixa ou um estado estacionário. Em resumo, em 21 casos entre 31, ou seja, 67%, há uma diminuição regular de setembro a dezembro. A continuidade perfeita da curva, tanto na fase progressiva quanto na fase inversa, prova, então, que as variações mensais do suicídio não podem resultar de uma crise passageira do organismo, produzindo-se uma vez no ano em razão de uma ruptura brusca e temporária do equilíbrio, mas elas não podem depender senão de causas que variam, elas também com a mesma continuidade.